agradecer a presença aqui do presidente da CBF, José Maria Marim, do vice-presidente e presidente eleito da Confederação Brasileira de Futebol, Marco Polo Del Nero, a todos os presidentes de federações, os presidentes de clubes, de todas as equipes que participam da Copa Verde, também aqueles que estão aqui como convidados. E claro, gostaríamos também de agradecer a presença de todos vocês, de Alex Portela, presidente da Liga dos Clubes do Nordeste, que também está aqui com a gente, um dos grandes responsáveis pelo sucesso da Copa do Nordeste, que é referência no Brasil inteiro. Edgar Diniz, presidente do Esporte Interativo, que está aqui, daqui a pouco vai falar com a gente mais sobre a transmissão desse evento e a organização da Copa Verde 2015. O Sérgio Campos, em nome de toda a diretoria da Clefer, que junto com o Esporte Interativo organizam a Copa Verde 2015. E também gostaríamos de aproveitar esse momento, presidentes, de agradecer toda essa estrutura da Confederação Brasileira de Futebol para a realização do sorteio, em especial a diretoria de competições, nosso Manuel Flores, a diretoria de marketing com o Gilberto Rato, a nossa cerimonialista responsável, a Lívia Sattler, enfim, a todos que ajudaram a fazer mais esse evento importante para o futebol brasileiro. Nós estamos ao vivo nesse momento para todo o Brasil, pelo Esporte Interativo, e é com muita alegria e com muito orgulho que a gente dá o pontapé inicial para mais uma edição da Copa Verde, essa edição da Copa Verde que só está sendo possível graças ao grande sucesso da primeira edição da Copa Verde 2014, que se no ano passado, para todos nós, ela era uma aposta, nesse ano ela já começa muito mais forte, a sequência de uma aposta que já deu certo, e nós todos temos certeza e segurança disso. E para a gente começar o evento de hoje, a gente vai lembrar um pouquinho como foi a primeira edição da Copa Verde, realizada no ano passado. Históricos, né? A gente teve a inauguração da Arena da Amazônia, estádio de Copa do Mundo durante a competição. A gente teve uma semifinal histórica com o Repal, o clássico paraense, lotado, os 2 jogos do Mangueirão. A torcida do Paysandu escoltando o ônibus da delegação à chegada ao estádio. A final com um pênalti sofrido que teimou em não usar. E 16 daqui a pouco a gente fala dos resultados. De volta para a sua segunda edição. O torneio funcionará em sistema de mata-mata, hein? Daqui a pouco a gente vai falar dos estádios e dos 16 clubes ao vivo, é assim. Mas a gente teve momentos históricos na competição e nós do Esporte Interativo que fomos transmitir os jogos decisivos, a gente foi nas principais partidas. A invasão do torcedor do Paysandu também, a capital federal, foi um negócio impressionante. Afinal, teve 50 mil pessoas no estádio Mané Garrincha, no estádio de Copa do Mundo, e quando a gente chegou, quando a gente se desembarcou em Brasília na véspera do jogo, só tinha torcedor do Paysandu, um negócio de maluco. A cidade de Brasília abraçou o time do Brasília e ele agora vai representar o Brasil na Sul-Americana 2015. Então foram momentos históricos da competição já em 2014. Para 2015 a gente vai conhecer agora o regulamento da competição. Dá uma olhada aí, ó.
11 estados, 16 clubes. A Copa Verde está de volta para sua segunda edição. O torneio funcionará em sistema de mata-mata em 4 fases, disputadas entre 8 de fevereiro e 6 de maio. Na primeira serão 8 confrontos eliminatórios com partidas de ida e volta. São eles: Santos do Amapá e Paysandu, Vilhena e Nacional do Amazonas, Remo e Rio Branco, São Raimundo de Roraima e Princesa dos Solimões, Estrela do Norte e Lusiânia, Sene e Cuiabá, Independente Tucuruí e Brasília, o atual campeão, e Tocantinópolis e Luverdense. A partir daí, a emoção toma conta do torneio, já que cada jogo é decisivo. Serão 30 partidas de tirar o fôlego. Que comece a Copa Verde! Ela já vai começar. Antes da gente receber os nossos convidados, eu gostaria de reforçar a todos que a Copa Verde é uma iniciativa da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, um pedido da Confederação Brasileira de Futebol para que o Brasil inteiro pudesse ter grandes competições, e ela só se tornou possível graças a uma parceria do Esporte Interativo e da Clefer, e assim ela saiu do papel e hoje é um sucesso. E para a gente falar um pouquinho mais dessa competição, eu gostaria de chamar aqui para bater um papo rápido com a gente, para falar um pouquinho da Copa Verde 2015, o presidente da CBF e o presidente eleito da CBF, José Maria Marim e Marco Polo Del Nero. Por gentileza. Já estão com o microfone, tudo certinho, tudo bacana, presidente. Parabéns. É isso. Tudo bem? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Queria que vocês falassem um pouquinho desse sucesso que foi 2014 e a expectativa já para 2015. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer a todos aqueles que deram uma contribuição decisiva, primeiro para a realização da Copa Verde. E, em segundo lugar, que é mais importante, para o sucesso desta competição. Os presidentes das federações, onde pertencem as respectivas equipes, aos presidentes dos clubes, e nós não podemos deixar de reconhecer o trabalho importante, imprescindível, e para mim um dos fatores de maior importância para o sucesso da competição, que é a parceria feita em boa hora com o Esporte Interativo. Por maior que fosse o esforço da CBF, por maior que fosse a expectativa favorável dos dirigentes das federações e dos clubes, talvez a Copa Verde não alcançasse primeiro os objetivos da Copa Verde, talvez não alcançasse os objetivos, talvez até alcançasse os objetivos, mas não alcançasse o grande sucesso que alcançou, não pelas palavras do Marinho, do Marco Polo, mas pela presença do maior responsável pelo sucesso, que foi o público. E nesse aspecto, não parte de nós nenhum sentimento de ser agradável ao esporte interativo. Não, é um sentimento acima de tudo de reconhecimento, de justiça e de imensa gratidão junto a você do esporte interativo. Porque no campo esportivo, no campo da divulgação e, por que não dizer, no campo empresarial, nós fizemos uma excelente parceria. E nós, todas as pessoas envolvidas, dirigentes de federações, dirigentes de clubes, nós da CBF e vocês do Esporte Interativo, temos de nos conscientizar da real importância dessa parceria. Precisamos continuarmos juntos com os mesmos objetivos, com os mesmos ideais e que é principal e que é muito importante, com o mesmo entusiasmo. Uma parceria ótima no presente, melhor no futuro
e que dá essa grande responsabilidade a todos nós, aos dirigentes de federações, aos dirigentes de clubes e a nós todos aqui, para que o sucesso não seja transitório, que o sucesso seja permanente, sempre visando o engrandecimento do futebol brasileiro. Nós nos sentimos muito orgulhosos nessa parceria com a Clefer também, de sempre mostrar para o Brasil inteiro que o futebol do Brasil não está restrito a uma ou a duas regiões. Presidente eleito Marco Polo Del Nero, é importante a gente valorizar também os campeonatos estaduais que dão vaga à Copa Verde, tudo dentro de um critério técnico. Acho que todos nós estamos de parabéns pela Copa Verde 2014 e por essa que vem, né, presidente? Não tem como fazer futebol em harmonia, em paz, se não houver a classificação por critérios técnicos. Isso é fundamental que a CBF vem fazendo no curso da administração do presidente Marinho e tem sido um sucesso. Mas nós temos que linkar um pouquinho também, para falar da Copa Verde, a Copa do Nordeste, né? Foi o grande momento que nós tivemos, sob o comando do Alex Portela, que é um homem que gosta de futebol, que faz futebol, faz com muito amor pelo futebol e merece todo o nosso respeito. Então nós tivemos 9 estados e depois os 20 clubes. Mas eu acho importante lembrar que na Copa do Nordeste nós tivemos lá, com o apoio de vocês, da Esporte Interativo, a inclusão de mais 2 estados, que é Maranhão e Piauí. Então nós criamos esse Brasil aí, desse lado. Faltava o outro lado da moeda, que era o lado verde, né? Por isso que a Copa tem esse nome, Copa Verde. Eu acho que a ideia foi minha. Parabéns, porque reflete bem, né? A gente olha para cá, a gente vê o Brasil nesse cenário, na competição. E daí você tem 11 estados, né? 16 clubes participando, integrou o Brasil, né? Faltava o Norte e o Nordeste, estão meio distantes do futebol brasileiro. Com a Copa do Nordeste, com a Copa Verde e com o Esporte Interativo trabalhando nesse sentido, com o apoio comercial da CLEF, que tem sido muito positivo, né? Nós crescemos, nós somos um Brasil todo. É isso que a CBF quer fazer, é um Brasil todo. E eu acho que nós já conseguimos com esse início da Copa Verde, que agora se dá pelo segundo ano. Eu estive conversando com o nosso amigo Edgar, o grande presidente da Esporte Interativo, que eu estava preocupado, né? Edgar, como é que foi o lucro? Não me preocupo com vocês. Tem que ser bom para tudo. Tem que ser bom para tudo. O Edgar falou, quase empatou. Passou da expectativa. Eu sorri. Estou muito feliz, porque eu tenho certeza que agora a parte comercial do TEF vai trabalhar muito mais, a Esporte Interativa cada dia mais com a sua visibilidade e o futebol cada vez mais crescendo na Copa Verde e por conseguinte nesse Brasil por inteiro. Daqui a pouco o presidente do Esporte Interativo vai estar aqui com a gente, o Edgar Diniz, o Sérgio Campos da Clefer também. E importante, o técnico da seleção brasileira, o coordenador de seleções da seleção brasileira, o Dunga e o Barnaldi, também estarão aqui para falar do que eles esperam dentro de campo. Presidente Marinho, o senhor esperava um sucesso já na primeira edição? Porque a gente teve 50 mil pessoas na decisão, numa praça que até outro dia não se falava de futebol, Brasília. Mas agora tem um baita estádio e que tem um time que vai jogar Sul-Americana. O Brasília vai jogar Sul-Americana. O senhor esperava já de cara 50 mil pessoas numa decisão? Eu sempre tive o maior respeito pelo futebol do Nordeste e uma grande admiração. Eu esperava que nós íamos ter êxito, mas não um sucesso tão grande num espaço muito curto de tempo. Mas no fim se compreende por que esse grande sucesso, exatamente por uma parceria que eu considero perfeita. E eu queria aproveitar essa oportunidade também para, através do Esporte Interativo, fazer um grande agradecimento aos presidentes das federações e aos presidentes de clubes, de forma muito carinhosa aos presidentes de federações, porque nós tivemos uma convivência muito próxima, muito próxima. É que se não fosse pelo apoio, pela confiança desses dirigentes, nós não estaríamos falando hoje desse local. Eu confesso a você, eu tenho certeza que o mesmo ocorre com o Marco Polo Del Nero, estou muito emocionado porque
esta edição da Copa Verde está sendo lançada aqui na nossa casa própria. O sonho do seu lar, da sua casa própria, é legítimo para qualquer cidadão. E nós estamos falando então da casa do futebol, a casa própria do futebol. Então eu confesso a você que minha emoção é muito grande. Estamos falando da nossa casa, que é a casa de vocês. Isso se deve não a mim ou ao Marco Polo, à nossa diretoria, mas principalmente aos dirigentes, onde eu quero destacar o apoio incondicional dos presidentes de federações. E o senhor tem razão, junto com os companheiros jornalistas aqui dos meus tempos de repórter, a gente conviveu e cobriu Seleção Brasileira e Confederação Brasileira lá ainda na Rua da Alfândega, depois aqui na Velado Bueno. Aqui realmente o negócio é diferente. E o público pode conhecer, tem um museu do futebol aqui aberto. Sua casa, a Casa do Esporte Interativo. Muito obrigado. Presidente Marco Polo Del Nero, agora nós partimos para a edição 2015. O que esperar da edição 2015? O que a gente pode ver pela frente? Já temos vaga na Sul-Americana, o torcedor já está animado, já está... O que é que o senhor espera na continuidade da Copa Verde? Bem, antes de dizer que o futebol, seja a Copa do Nordeste com vaga Sul-Americana e a Copa Verde também com vaga Sul-Americana, foi o grande mote para dar essa sustentabilidade ao futebol e à própria Copa Verde, né? É uma edição, um campeonato muito importante, a Sul-Americana, e todos têm o sonho de chegarem lá. E estão chegando, o Brasília já está lá. Já está lá. E agora nós esperamos que tenha o mesmo efeito, as mesmas condições que nós tivemos na temporada de 2014, possamos ter na temporada de 2015. E certamente os clubes que estão participando devem estar todos já preparados, porque começamos agora dia 8 de fevereiro, não é isso? E nós temos certeza que isso vai acontecer de uma forma brilhante. Mas eu quero ressaltar também a importância da arbitragem. Tudo é muito importante numa competição quando você tem uma arbitragem à altura. Seja na Copa do Nordeste, seja na Copa Verde, a CBF se empenhou, lutou para ter os melhores árbitros em campo para que pudesse dar aquela sustentabilidade de justiça junto às grandes equipes do futebol brasileiro que estão disputando essa Copa Verde. Eleva o nível dos clubes que se enfrentam entre clubes de outros estados e tal, você eleva o sarrafo e também da arbitragem. A arbitragem também passa... Fundamental. E revela os árbitros locais também, né? É uma preferência, enfim. Faltou alguma coisa para a gente poder tocar o nosso evento de lançamento da Copa Verde? Mais alguma coisa, presidente? Nós só queremos mais uma vez ressaltar o valor de uma boa parceria. Quando a parceria, para ser boa, para ter sucesso, a meu ver, são necessários pelo menos dois requisitos. Primeiro, a credibilidade. Sem dúvida nenhuma. E em segundo lugar, a competência para se obter o sucesso. Se nós obtermos um grande sucesso em 2014, eu tenho certeza absoluta que em 2015 o sucesso será ainda maior. E quem sai como grande beneficiado de tudo isso? O futebol brasileiro. Eu já disse várias vezes que o futebol brasileiro tem que ser olhado de uma forma diferente com que é olhado o futebol no resto do mundo. Porque nós somos um continente. Podem assistir principalmente aos milhões de ouvintes, telespectadores do canal interativo, do esporte interativo, que no Brasil cabe mais ou menos 83% a 85% dos países da Europa. Então o nosso futebol tem que ser observado de uma forma totalmente diferente pela grandeza territorial do nosso país. Graças a Deus, grande no território, grande também seus problemas, mas graças a uma parceria como esta, que está sendo realizada com sucesso comprovada em 2014, e se Deus quiser ainda maior em 2015, eu vejo
melhores perspectivas e, sem dúvida nenhuma, grandes benefícios para o futebol brasileiro e, consequentemente, para todos, para os dirigentes e, de forma particular e especial, para os próprios jogadores. Presidente eleito, Marco Paulo Del Nero. Eu só quero ressaltar, meu amigo, um agradecimento ao Edgar Diniz, da Esporte Interativo, que acreditou na proposta da CBF, foi lá, fez a Copa e, se Deus quiser, ele vai ter bons lucros no futuro. Se Deus quiser. Agradecimento. Se Deus quiser. Também o Bernardo Ramalho, que trabalhou incansavelmente. Bernardo é meu padrão, né? Também. Muito obrigado. E, presidente, em 2016 não estaremos mais na sua gestão, mas esperamos o senhor também no evento de lançamento da Copa Verde. Estaremos acompanhando. Por favor. Bem de perto, por favor, já teremos a gestão do presidente Marco Paulo Del Nero. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta o presidente do Esporte Interativo Edgar Diniz, o sócio-diretor da Clepper, o Sérgio Campos, estarão aqui para a gente conversar também. Daqui a pouquinho, Dunga e Gilmar, também para falar sobre dentro de campo, como é que vai ser a Copa Verde 2015. Esporte Interativo, a emoção que o Brasil merece. Estamos de volta ao vivo, diretamente aqui da sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro, no bairro da Barra da Tijuca, a nova sede da CBF, recebendo aqui no auditório o evento de lançamento da Copa Verde 2015. Estivemos há pouco com o presidente da CBF, José Maria Marinho, o presidente eleito da CBF, Marco Paulo Del Nero, e agora os dois foram muito elogiados pela dupla. O presidente do Esporte Interativo, Edgar Diniz, seja bem-vindo, Edgar. Obrigado, é um prazer. Sérgio Campos, sócio proprietário, diretor da Clepper, parceira do Esporte Interativo na realização da Copa Verde. Seja bem-vindo também, Sérgio. Os dois estão com moral, vocês viram que o trabalho da parceria está sendo bem feito, né, Edgar? Eu queria, primeira coisa, agradecer a confiança da CBF, né? Acho que a partir do sucesso da Copa do Nordeste, que já foi fruto dessa parceria, houve vamos dizer, o lançamento desse desafio pelo presidente Marinho, pelo presidente Marco Paulo, de criarmos a Copa Verde, desenvolvermos em conjunto com a CBF a Copa Verde e transformarmos ela no mesmo sucesso da Copa do Nordeste. Mas nada teria acontecido se não fosse a confiança na nossa capacidade do Esporte Interativo e da Clepper de criar, desenvolver, promover e conduzir essa competição e levar essa competição para o nível que o futebol brasileiro merece. O Esporte Interativo sempre acreditou que o futebol brasileiro vai muito além do eixo Rio-São Paulo, do eixo Sul-Sudeste. E sempre acreditou que os torcedores do Brasil, espalhados pelo Brasil, gostariam e têm o desejo de assistir aos times deles jogando dentro de campo. E acreditando nisso, e a partir da confiança da CBF, é que a gente aposta e investe no futebol brasileiro e na crença de que o futebol brasileiro vai se desenvolver e de que isso vai ajudar o Esporte Interativo a crescer, e assim a gente vai levando e desenvolvendo e ajudando o futebol brasileiro a chegar no patamar que ele merece. Sérgio, é importante que todo mundo tenha algo a ganhar. E quando eu digo a ganhar, é que algo de positivo saia para todo mundo. Não é fazer fortuna, não é isso. É que tenha um retorno e que a máquina possa girar, né? É realizado o campeonato, tem o público que ganha, o time ganha, fica mais forte. Quem faz o campeonato ganha para poder fazer uma outra edição do campeonato. Essa máquina tem que girar. E eu tenho a impressão que ela já começa a girar de uma forma um pouco mais rápida, né? Começa. Eu gostaria primeiro de ressaltar o arroz da CBF. O objetivo dela de desenvolvimento do futebol brasileiro é muito claro nessas ações, com a Copa do Nordeste, com a Copa Verde. É um desafio para todo mundo, mas começar esse desafio com a CBF, isso é muito importante. E, mais que tudo, quando a gente olha para uma competição
como a Copa Verde, que tem times históricos de muita relevância, a gente fica muito mais ansioso com esse produto, porque quando você tem um produto, e olhando a sua competição como um produto bom é aquele que o consumidor quer consumir. E isso a gente não tem dúvida. Os times participantes desses 11 estados são de história. A população local se envolve com esse clube. Isso é fundamental para uma competição e principalmente para a gente, olhando a parte comercial, olhar essa competição como produto. O produto se faz pelo consumidor. É isso que a gente está olhando para a Copa Verde. E com certeza será um sucesso, e 2014 já foi um sucesso muito acima do que a gente esperava, principalmente por isso, a participação do público, a participação daquele torcedor que gosta do time, que é relevante nessas regiões, e essa é a forma de sucesso. Ter o consumidor, o torcedor, o participante, e dentro de um contexto muito melhor a cada dia, porque o produto ele vai amadurecendo, é isso que a gente quer contribuir. Edgar, é importante, imagino, que para se vender esse produto, e seja ele comercialmente, seja ele na televisão, a audiência, é necessário que tenha uma credibilidade, é necessário que a pessoa que veja aquilo, ou que compre aquilo, que ela esteja vendo algo sério. O fato dos campeonatos estaduais darem vaga, o fato de ser critério técnico, de fortalecer os campeonatos de cada um desses 11 estados, ajuda nessa hora? Não tem dúvida. É o chamado círculo virtuoso, né? Você tem uma competição, a Copa Verde, que dá vaga para a Copa Sul-Americana, que coloca um time da região norte ou da região centro-oeste na elite do futebol sul-americano, e a classificação para essa Copa Verde, para disputar a Copa Verde, vindo dos estaduais, você reforça o futebol brasileiro desde da sua base, desde o campeonato estadual, levando até uma competição sul-americana. Então não tem menor dúvida que isso tem impacto do ponto de vista do torcedor e tem um impacto do ponto de vista do patrocinador, que percebe valor numa competição que reforça os pilares do futebol. Sérgio, quem fica no sul e no sudeste do Brasil não imagina a força de algumas regiões do nosso país. A do Nordeste é um pouco mais fácil, a região Norte um pouco mais difícil. Talvez essas pessoas, não todas elas, tenham a noção do valor que existe em cada um desses pedacinhos do Brasil, das forças das companhias que lá nasceram e que lá fazem o seu mercado. Fala um pouquinho disso, do mercado consumidor e do mercado de coisas que são produzidas lá e que fazem com que a região saia fortalecida. Esse ponto é muito importante. A gente sabe como a Copa do Nordeste, a Copa Verde, é um sucesso para aquelas regiões, sem dúvida. Fazer com que, e isso a televisão ajuda muito, mas a gente tem que cada vez mais levar o decisor, aquele decisor das empresas que investem a nível nacional, conhecer a força da competição, conhecer como ela influencia o consumidor dessa região. Isso é fundamental. A gente já está com um programa específico de ação direta para esse decisor, não só na Copa do Nordeste, como também agora implementando para a Copa Verde, porque isso vai ser fundamental. Ao mesmo tempo, e isso é muito importante, nós desenvolvemos um outro plano de ação com as empresas regionais, que são fundamentais. Falamos com mais de 50 empresas dentro dessas regiões. Empresas muitas vezes muito fortes, mas com outro tipo de economia, e assim, muito interessante até, empresas que não são normalmente compradoras de futebol, mas mais que isso, a gente quer, aliás, o presidente Marco Polo, falando sobre o nome da competição, o nome te linka a uma coisa muito natural que a gente está vivendo hoje em dia, que é a sustentabilidade, um modo mais consciente de você se comportar. E a gente quer levar também programas nessa linha para a Copa Verde, porque é um link natural do nome da competição Copa Verde, você trazer programas de sustentabilidade, programas de conscientização, que vai envolver muito mais a população dessas regiões, usando o mote da consciência, de você ter um hábito mais consciente olhando para o teu meio ambiente. Então, também nessa linha, a gente tem um plano de ação.
Edgar, o esporte interativo nessa temporada de 2015, como vai cobrir a Copa Verde, estará em todas as plataformas. A gente vê o Brasil cada vez mais conectado, o Brasil cada vez mais interligado com outras plataformas, não só com a televisão, o modo tradicional de se ver futebol. O esporte interativo também foca nessa pluralidade na Copa Verde? Não tem dúvida, como sempre, o esporte interativo vai transmitir a Copa Verde em todas as plataformas, tentar fazer, por todos os meios possíveis, levar os jogos e as emoções da Copa Verde para o Brasil inteiro. Com todo o desafio que representou para a gente em 2014, transmitir jogos dos lugares mais distantes desse Brasil. É uma região enorme, é uma região gigantesca, em que nem sempre é fácil chegar com toda a equipe, com a estrutura de transmissão, mas a gente já mapeou, já fez uma vez e agora vai ser mais fácil fazer da segunda vez, e nós vamos levar com ainda mais qualidade essa transmissão. E eu queria fazer um comentário, uma pergunta que eu recebi recentemente. Você sabe que o Esporte Interativo comprou os direitos exclusivos de TV paga e de internet de transmissão da Liga dos Campeões da Europa para o Brasil. Com exclusividade, parece? Com absoluta exclusividade. E aí eu recebi a pergunta, não me lembro exatamente de quem, mas e agora que o Esporte Interativo comprou esses direitos exclusivos, então o foco passa a ser o futebol internacional? Esquece a Copa do Nordeste? Esquece a Copa Verde? Absolutamente o contrário. Nós vamos usar a força da maior competição de clubes do mundo para promover ainda mais o futebol brasileiro e ajudar o futebol brasileiro a crescer. E o sonho de todos nós é que o futebol brasileiro possa em algum momento ter uma competição à altura da Liga dos Campeões da Europa, que é reconhecida como a competição de clubes mais forte do mundo. Então, pra gente, essa conexão, e tem até a brincadeira da Copa do Nordeste, a Champions League, com a Champions League, e nós vamos reforçar ainda mais e vamos usar todo o nosso investimento que a gente está fazendo na Liga dos Campeões para promover e mostrar a força do futebol brasileiro. E essa força do futebol brasileiro que eu entendo que a CBF está, vamos dizer, libertando essas forças do futebol brasileiro a partir dessa aposta e desse investimento e da organização de competições em lugares que não são tão fáceis de se tornar competições viáveis. A partir disso, dessa combinação do esforço que a gente está fazendo, a gente prevê aí muitos e muitos anos de desenvolvimento desse futebol nordestino, da região norte, da região centro-oeste do Brasil. É legal falar, a gente às vezes não imagina, né? Mas chegar num lugar desses distante para fazer uma transmissão é diferente. A gente vai, às vezes pega barco, e a gente vai é um grande desafio, é também uma grande alegria. Sérgio, por favor, dê um abraço em todos lá da Clefer. Essa parceria está de parabéns, o Kleber Leite, que é nosso parceiro de longa data, e fica à vontade para a gente poder passar. E vamos passar com duas pessoas, Edgar, que se estiver precisando de comentarista no Esporte Interativo, nesse momento os dois estão empregados. Mas depois da Copa de 2018, conquistando o nosso título lá na Rússia, pode ser que eles queiram aposentar e a gente pode trazer os dois para comentar jogo também com a gente. Essa parceria está sendo muito positiva, não só na Copa do Nordeste, mas também na Copa Verde. E eu queria ressaltar a forma da CBF iluminar essas regiões. Essa é uma forma de chamar a atenção para o Brasil dessas regiões, dos clubes e das federações, porque é muito difícil você criar um produto numa competição. Isso depende dessa harmonia entre os vetores, federação, clube, CBF e os parceiros comerciais. Quer dizer, é um desafio grande, mas um desafio que a gente sabe vencer. Se essa harmonia existir como está existindo, não tenho dúvida do sucesso, e a gente está trabalhando muito para isso. E eu tenho certeza que o Esporte Interativo também, e parabenizando o Edgar e todo o Esporte Interativo pela conquista dos direitos da Liga dos Campeões. Realmente é um movimento muito expressivo no mercado, e é isso. Eu acho que também serve como aprendizado para trazer para o nosso futebol. Isso eu não tenho dúvida. E a gente está aqui sempre apoiando, sempre em parceria, como vocês sabem. E é parceria de sucesso. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Claro, fazer mais um registro aqui importante. Já foi feito pelos presidentes Marinho e Marco Polo, mas eu queria registrar.
A Copa Verde não teria nascido sem o sucesso da Copa do Nordeste. Tem um pai ali, né? E a Copa do Nordeste não teria nascido sem a liderança do Alex Portela. Então, eu queria mais uma vez agradecer, já agradeci diversas vezes pessoalmente, mas aqui agradecer publicamente ao apoio e à liderança dele, costurando junto com a CBF, trabalhando junto com a CBF, para que essas competições se viabilizassem. Incansável Alex Portela, esse a gente sabe que a gente conhece, a gente viu o trabalho que ele teve e a dedicação que ele teve para lançar a Copa do Nordeste, que começa, a Copa Verde começa no dia 8 de fevereiro, a Copa do Nordeste começa no dia 3 de fevereiro e já no dia 4 tem o Ceará e Fortaleza, que o Esporte Interativo vai mostrar para todo o Brasil. O Esporte Interativo não mostra as competições e esses jogos apenas para as praças dos clubes envolvidos, não. É outra coisa que a gente faz, que é mostrar para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro tem que ver esse pedaço do Brasil jogando. Fechado? Vamos lá então, daqui a pouquinho a gente volta com Dunga e Gilmar Rinaldi para falarem pra gente quais serão os convocados que estão na Copa Verde, quais serão os convocados que estão na Copa do Nordeste, quais os convocados da Copa da Rússia 2018, vamos falar tudo aqui, já agora. A gente já volta, Esporte Interativo, a emoção que o Brasil merece. De volta aqui diretamente do auditório da Confederação Brasileira de Futebol no Rio de Janeiro, ao vivo para todo o Brasil. São 15 horas e 42 minutos no horário de Brasília e há pouco foi lançado aqui na Confederação Brasileira de Futebol a edição 2015 da Copa Verde, e nesse evento que reúne os presidentes das federações, os dirigentes dos clubes, o presidente da CBF José Maria Marim, o futuro presidente eleito da CBF Marco Paulo Del Nero, e também não poderia de ter a dupla que comanda o futebol do Brasil hoje, das nossas seleções, o coordenador de seleções Gilmar Rinaldi e o técnico da seleção brasileira Dunga. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu brinquei que você ia convocar a seleção de 2018, não tem como, né? Porque surge competição boa assim, não dá para convocar, não dá para antecipar a convocação, né, Dunga? Boa tarde. Boa tarde. Acho que é um prazer estar aqui nesse lançamento, né, da Copa Verde. São 11 estados que deram muitos jogadores para a seleção brasileira, para citar alguns: Lúcio, Kaká, Rogério Ceni, então, tem muitos jogadores, Giovani do Pará, vários jogadores que vestiram a camisa da seleção brasileira, e nada mais justo de que esses estados, né, tenham uma visibilidade para o Brasil todo, para ver o futebol, também criar essa rivalidade entre esses estados, para o futebol ser mais competitivo, ter mais investimentos nesses clubes, né, nesses estados, para que a gente possa ter um futebol melhor. Eu acho que é uma ideia excepcional da CBF, juntamente com o Esporte Interativo, de mostrar essa parte do Brasil que merece, né? Porque todas as vezes que o Brasil, a seleção brasileira necessitou desses estados, o público foi fantástico, está sendo fantástico também na Copa Verde. Então é uma oportunidade de nós brasileiros conhecer um pouco mais do nosso país, Brasil, que é lindo, é fantástico, e também dar visibilidade a esses jogadores, né? E ter uma experiência única, uma vaga para a Sul-Americana, de outros países também conhecerem um pouco do Brasil, né? Não só da parte centro e sul, mas a gente tem também outros estados com futebol de qualidade, jogadores de muito potencial, né? E esses jogadores não precisarem sair do seu estado para virem São Paulo, Rio, Porto Alegre, Minas, para ter uma divulgação no futebol mundial, para a própria seleção brasileira ter uma oportunidade de todos nós conhecermos eles mais de perto. A gente lembrou aqui de alguns jogadores. Tem o Giovani do Pará, que jogou no Santos, tem o Giovani do Espírito Santo também, jogou com você no Vasco. Né? E o Gilmar, você cuida também de outras seleções, cuida de todas as seleções do Brasil. Tenho a impressão que para a base também é importante, porque jogador bom não tem... o local de nascimento não influencia no jogador bom, né? Se o jogador nascer, dependendo de onde ele nascer, se ele for bom, ele tem que ter uma chance, né? Sem dúvida nenhuma. Boa tarde a todos. Presidente Marinho, doutor Marco Polo, e dar os parabéns pela iniciativa. É o segundo ano, é a comprovação já de uma competição que você
sem dúvida vai ser muito melhor. E eu ouvi muito se falar que o público participou, que todo mundo vai ser beneficiado, mas quem vai ser beneficiado mesmo acho que é o público e nós que gostamos de futebol. As pessoas vão ter a oportunidade de ver grandes jogadores que sempre saíram nessas regiões. Comentávamos lá com o Dunga há pouco da saudade que a gente tem quando nós jogávamos nessas praças também. Você lembrou de jogar no Mangueirão, né? Jogando no Mangueirão, estádio lotado, foi a maior partida que eu acho que o São Paulo fez lá, nós fomos aplaudidos de pé pela torcida de Belém do Pará, e isso é uma motivação muito grande para os jogadores. Eu estava pensando como estão, pensando nos jogadores que vão participar, porque eles sabem que vão ter a visibilidade, que se tiverem a competência e merecerem, também vão poder ser observados. Comentava isso com o Dunga, nós nos propusemos já, se não houver conflito de datas, ir assistir alguns jogos ao vivo no estádio, para que eles entendam que realmente isso é uma coisa muito séria, e nós vamos ter a oportunidade de acompanhar mais diretamente, tanto na categoria principal como nas categorias de base. Começamos a fazer um levantamento dos jogadores que passaram pela seleção brasileira, desses 11 estados, e são muitos jogadores e que colaboraram, e nós precisamos dessa colaboração, precisamos dessa integração maior, e essa sombra que estava, como diz, para o público daqui, é importante que esses jogos sejam transmitidos aqui para o sul, para o centro, para que a gente possa ter conhecimento total dos jogadores que estão lá. Pode ter certeza, nós estamos também empolgados com isso e estaremos presentes para prestigiar assistindo algum jogo pessoalmente. Que bom, é bom pessoal ter essa certeza, porque é impressionante, Dunga, a gente que vai fazer essas competições fora, que a gente vai lá na Copa do Nordeste, a gente vai lá transmitir a Copa Verde, é impressionante o orgulho que o torcedor local tem de mostrar o valor dele para o resto do Brasil. Muitas vezes ele se sente esquecido, e isso está desaparecendo com a Copa do Nordeste, agora com a Copa Verde, e a gente até falou aqui um pouquinho antes, o torcedor lá ele tem um comportamento, ele é muito apaixonado pelo futebol, né? A seleção brasileira foi várias vezes para lá e jogar no Pará, jogar em Manaus, jogar em Recife, em Salvador, e é uma receptividade de quem gosta de futebol, de quem gosta da seleção, né? Sem dúvida. E acho que é bom ressaltar, né, que muitas vezes, né, a seleção brasileira foi nos seus piores momentos para jogar nesses estados e foi recebido com muito carinho, muito incentivo, né? Nós tivemos em 83 pessoalmente, né, essa sensação. E o mais importante é que a gente fala sempre em globalização, né? Então a gente tem que começar dentro da nossa casa. Eu acho que a CBF está fazendo justamente isso, a globalização dentro do país, né, dando oportunidade, dando principalmente condições, como o presidente Marinho falou bem, colocou aí o Dr. Marco Polo, colocando os melhores árbitros, né, fazendo crescer a arbitragem, dando oportunidade para... Porque aí quando a gente fala em futebol, a gente só pensa nos jogadores, mas também tem todo um outro pessoal de apoio dentro do futebol que vai ter essa experiência, vai ter essa oportunidade de mostrar o seu trabalho, e principalmente, como tu falasse muito bem, do orgulho de cada estado, né, ter essa... nosso país em termos de futebol. Lucas Leiva, né? Lucas Leiva também. Leiva é outro. Isso a gente viu bem no Nordeste, né, Alex Portela? Existia uma rivalidade lá que estava adormecida entre Bahia e Pernambuco, né? Bahia e Sergipe. Tinha tanta coisa que estava ali. E também acontece na região norte, na região centro-oeste. A gente viu alguns clássicos Pará, Amazonas, durante a Copa Verde de 2014. E isso foi muito forte também. Eu tenho a impressão, Gilmar, que o fato da criança, do jovem dessas regiões, ele poder ver o time dele, o time local dele sendo mostrado tal, também dá mais vontade para ele. Ele não passa a ser um negócio tão longe, né? Ele não passa a sonhar lá com o Real Madrid, Barcelona. É óbvio que esse sonho acontece, mas ele tem um sonho muito mais palpável, que é, cara, se eu jogar bem aqui, o meu time aqui, ele está jogando uma competição que o Brasil inteiro vê. Acho que fica muito mais real o sonho, né? As referências passam a ser mais próximas, e ele tem ídolos locais também. Eu acho que é importante para o futebol, para o desenvolvimento, que ele tenha ídolos locais. Os presidentes das federações, os clubes estão de parabéns, porque com isso eles vão fazer com que os torcedores, esses jovens torcedores, tenham referências locais e possam também ter seus ídolos no Real Madrid, no Barcelona, no Chelsea, mas que eles tenham também os ídolos locais. E o treinador da seleção também, porque ele vai poder ter a oportunidade de observar esses jogadores. Nós temos uma quantidade muito grande de jogadores
jogadores que serviram à seleção brasileira, que são desses locais. Então vão estar sendo comparados mais de perto, o Brasil todo vai saber quem é, como o futebol é um negócio, os clubes vão poder ter referência de jogadores para contratar também, e o público vai ganhar porque o resultado vai ser muito bom, eu tenho certeza. E é um movimento natural, né, Dunga, de se revelar os jogadores para os clubes que são mais fortes. A gente sabe que existem os clubes fortes do Brasil hoje, Internacional, Grêmio, Corinthians, Flamengo. Então é normal também que os jogadores do Nordeste saiam para esses clubes, o do Norte saia para esses clubes. E há um orgulho também deles de falar, tá vendo fulano arrebentando lá no Corinthians? É daqui. E quando você começou a sua carreira, você também saiu do interior do Rio Grande do Sul para chegar na capital, para depois ir para outro lugar. É uma trajetória natural para o jogador. Sem dúvida. Mas o mais importante é que você vai elevar o nível de competição, vai elevar o nível dos jogadores, vai ter jogos bem mais fortes, os clubes, as federações vão ter mais capacidade de investimento e qualificar o trabalho de todos os profissionais, e os outros clubes, como tu falasse bem, do centro do país, vão poder ver os jogos mais recentes, vai ter mais oportunidades. Atualmente vem 1 ou 2 só, porque a distância, a troca de estado, tudo isso dificulta. Agora não, os grandes clubes vão ter uma visibilidade maior desses jogadores, os jogadores vão saber que estão sendo observados, mas não só os jogadores, treinador, preparador físico, fisiologistas, os próprios árbitros também vão estar podendo ser observados. Então abriu bastante o leque do futebol brasileiro, e até para acrescentar o nosso futebol, porque como tu falasse bem, esses meninos sonham de vir jogar no centro do país, mas também nós temos jogadores do centro do país que vão para a Europa, então vai abrindo vaga e vai criando um futebol bem mais competitivo e com maior qualidade. Verdade. Bom, faltam 5 minutos para a gente terminar o nosso evento aqui, a nossa transmissão ao vivo para todo o Brasil. Eu não poderia deixar de conversar com vocês um pouquinho sobre seleção brasileira. Gilmar, dando uma olhada no geral de seleção, tivemos um ano complicado no ano passado. Como é que começa 2015? Começa com um horizonte se abrindo, você está animado, terminamos com bons jogos, com bons resultados. O que é que você espera de 2015 para a seleção brasileira? A gente volta a jogar uma eliminatória depois de bastante tempo, né? O que você vislumbra para o Brasil? Nós estamos muito animados, muito confiantes, com o trabalho muito bem direcionado, sabendo que nós vamos ter muita dificuldade, a gente sabe que está muito bom, mas a gente vai passar por um momento difícil, e é para eles que também a gente está se preparando. Já temos programado já toda a Copa América, amanhã mesmo tem uma reunião com toda a comissão técnica da CBF para antecipar as coisas já de toda a Copa América, depois da eliminatória, 2 amistosos que vão fechar as 2 datas FIFA antes da Copa América, e nós estamos trabalhando sempre com um planejamento, tentando antecipar os problemas, as coisas que nós vamos enfrentar. Eu acho que esse é o segredo, e principalmente uma mentalização muito forte do que nós queremos. Nós temos que passar aos jogadores, a toda a comissão técnica, todas as pessoas que trabalham na seleção, que a CBF é um lugar de excelência. Nós começamos a nossa cobrança entre nós da comissão técnica, e ela tem que ser estendida a jogadores, staff e todas as pessoas que buscam estar na seleção brasileira, saber que é um lugar muito especial. O Dunga cita uma coisa que eu não esqueço nunca. Brasileira não é um sonho realizado, é o começo de um sonho. Você não pode falar, eu participei da seleção brasileira, eu cheguei à seleção brasileira. Não, eu conquistei para a seleção brasileira, eu tenho que ganhar, eu tenho que conquistar. Aí meu nome vai estar no museu aqui, que sem dúvida é muito bonito quando ninguém diz. Numa dessa até levanta a taça de campeão do mundo, como está aqui a taça da Copa Verde, que aliás é belíssima. Dunga, a gente teve a oportunidade de te encontrar num evento recentemente em Fortaleza, no finalzinho do ano. Você estava tranquilo, estava leve, estava bem. Eu sei que e imagino que a posição de técnico da seleção brasileira ela seja pressão todo dia. Mas como é que você olha para 2015? Como é que você começa 2015? Está feliz com o que foi construído no final do ano passado? O que é que você olha para frente aí? Tem jogo difícil contra a França já pega a pedreira agora. Eu estou super motivado, muito alegre, né? Feliz de estar novamente dentro da seleção brasileira. Como o Gilmar falou, a gente tem que vir aqui para vencer, deixar nosso nome no museu, na história da seleção brasileira.
Agora, também sabemos que é difícil, é complicado, vai ser um ano, a gente já começa com a França, jogos importantes, a Copa América. Não tem muito tempo de preparação. Não tem muito tempo, né? O máximo uma semana de treinamento, a gente já vai jogar. Os jogadores final de temporada. Tem que torcer contra Paris Saint-Germain e contra Chelsea na Liga dos Campeões. Mas não muito, porque se os jogadores dessas duas equipes forem campeões, eles vêm muito mais motivados para a seleção brasileira, vêm muito mais feliz. A gente sabe que é complicado, mas como eu sempre brinco com o Gilmar, né? Então fica difícil para a gente estar aqui. Então a gente tem que dar um jeito. O problema a gente já tem, então a gente tem que encontrar a solução. Mas a gente fala também com o jogador o quanto é importante estar na seleção brasileira. O tempo passa muito rápido aqui, né? A gente vem aqui, a viagem é longa, o desgaste, a cobrança, mas quando você fecha os olhos, já passou 2, 3, 4 anos, então a gente tem que realizar as coisas aqui. O nosso tempo não pode ser em vão. A gente tem que deixar a nossa marca, né? E é melhor, e por mais problemas que a seleção tenha tido na última Copa do Mundo, é sempre a seleção brasileira. Nós temos mais de 70 jogadores na Champions League, que é a referência do futebol mundial. Nós chegamos entre os quatro finalistas da Copa do Mundo. Então o Brasil tem muita coisa boa, né? Lógico, tem muita coisa para ser corrigido, mas a gente também não pode querer de uma hora para outra colocar o futebol brasileiro como todo mundo está falando. A gente estava falando anteriormente contigo ali fora. Imagina um campeonato como a Inglaterra, como a Espanha, como a Itália, ser como o Brasil. Nos últimos 5, 6 anos, 600, 700 jogadores saíram do Brasil. Vocês imaginam se a Inglaterra tivesse 700 jogadores em 4, 5 anos saíram repetitivamente do seu país. A Espanha. Então é complicado. O Brasil tem que se reinventar a cada dia, a cada ano. Então não é tão fácil assim. E o Brasil continua sendo um futebol competitivo. E é bom até a gente ter essas competições, como a Copa do Nordeste, Copa Verde, para alimentar o nosso futebol, fortalecer, segurar um pouquinho antes desses 600 irem embora. Acho que é interessante também. Gilmar, bom ano para vocês, que dê tudo certo com a seleção. Nós temos a nossa seleção jogando o Sub-20, que dê tudo certo. Ontem empatou, mas tem um bom caminho, apesar de já estar classificada para a Olimpíada, tem um bom caminho para se classificar para o Mundial. E boa sorte em 2015, porque vem eliminatórias e a gente já não joga já tem algum tempo, né? Então não vai ser fácil também. Claro, como o Duda falou, se fosse fácil, talvez ele não estivesse aqui, isso é bom. A gente está procurando fazer o melhor, nós estamos muito atentos, procurando viajar, buscar o que tem de melhor e adaptar a nossa cultura, a nossa realidade, porque não adianta a gente ficar admirando coisas que existem em outros países se podem ser colocadas de uma forma diferente. Então a gente está tendo muito cuidado, conversando muito, a comissão técnica junto com a presidência, a vice-presidente estão muito interligados e nós estamos construindo um pensamento só, mas é um pensamento muito forte, muito grande, porque a gente está buscando sucesso. Parabéns, Dunga. Em Fortaleza a gente viu o carinho que o torcedor tem com você. A gente ficou ali umas 3 horas num evento que era uma homenagem, o Esporte Interativo foi homenageado, você foi homenageado e o torcedor vem, ele te abraça, ele está te apoiando. E é isso que a gente precisa nesse momento. A gente precisa reerguer a seleção brasileira. Boa sorte para você. Obrigado. Eu acho que é fundamental o carinho do torcedor brasileiro, não só comigo, mas com todos os jogadores. Nós somos latinos, né? Nós precisamos se sentir queridos, mais do que nunca, os nossos jogadores. Então, no primeiro passo que a gente tentou dentro da seleção brasileira foi justamente isso, mostrar aos jogadores o quanto o torcedor sofre junto com os jogadores, o quanto eles são queridos pelo povo brasileiro, né? E a gente tem que dar uma alegria para eles, mas para nós mesmos também, claro, né? Para nossos familiares, nossos amigos. E crítica vai existir sempre, mas o mais importante, nós temos que ter orgulho de vestir a camisa da seleção brasileira, né? E quem sabe no futuro muito presente aqui, o nome de todos esses jogadores estejam aqui no museu, né? A gente vem aqui no museu, eu e o Gilmar, a gente vê o nosso nome ali ligado, assim como outros jogadores, é um prazer imenso. Então a gente não pode perder tempo e não pode perder a oportunidade. E a oportunidade nos foi dada pelo presidente Marinho e o Dr. Marco Paulo Del Nero, estão dando total apoio à forma de trabalho, né? A gente tem muita comunicação, a gente tem conversado, tem buscado, como o Gilmar falou, as melhores opções para a seleção brasileira, criar uma competitividade
competitividade dentro da seleção brasileira, né? E tenho certeza que os clubes sabem da importância de ter os seus jogadores dentro da seleção brasileira, a questão de competitividade, a questão de visibilidade, né? E ter também o nome do seu clube vinculado à seleção brasileira. Muito obrigado ao Dunga, ao Gilmar Rinaldi, parabéns, presidente Marinho, parabéns, presidente Marco Polo, aos presidentes de federações, aos presidentes de clubes. A partir de 8 de fevereiro, Copa Verde 2015, que você acompanha nessa realização Esporte Interativo, Kleffer e, claro, com iniciativa da Confederação Brasileira de Futebol. Você segue agora com a programação do Esporte Interativo, vem aí Boletim de Ouro, falando tudo sobre os esportes olímpicos. Obrigado e até a próxima. Esporte Interativo, o som que o Brasil merece.